Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Sextou, hein? Rio de Janeiro aqui com calor, muito sol, a galera já entrando aí no clima do carnaval. Quero saber se na sua cidade está assim também, ou se é só aqui no Rio de Janeiro que a galera já está animada aí com a chegada do carnaval. Enfim, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre o jogo de domingo contra o Fluminense. Vamos falar sobre Marlon Gomes, que ontem no jogo da Seleção Brasileira sofreu uma lesão e preocupa aí, né? Deixou o torcedor vascaíno preocupado. Vamos falar sobre ingressos, porque a torcida do Vasco já esgotou aquela carga extra, né? De 10 mil ingressos que a diretoria tinha conseguido para o clássico contra o Fluminense. Vamos falar sobre Capasso, sobre Lelê, as movimentações do Vasco, né, nesse mercado aí de transferências. Enfim, tudo o que você precisa saber sobre o nosso Vascão tem aqui nesse vídeo, que vai começar depois da vinheta, mas antes eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante, e depois se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, hein? Falta pouquinho para a gente bater 187 mil vascaínos aqui no YouTube. Se você não for inscrito, se inscreva agora, é de graça, só no botãozinho vermelho, se inscreva, é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Amigos, e a gente começa aqui falando de uma situação preocupante que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa, né? Está acontecendo, na verdade. O Vasco tinha marcado uma entrevista coletiva para as 2 horas da tarde, né? Para as 14 horas, com o treinador Maurício Barbieri. Porém, o Vasco emitiu ali um comunicado no grupo da imprensa pedindo aos jornalistas para não irem a essa entrevista coletiva e enviarem as perguntas pela internet mesmo, né? Mandaram ali no grupo da imprensa. E o motivo é uma operação policial, em razão de uma operação policial que está acontecendo na manhã dessa sexta-feira, ali no entorno do CT Moacir Barbosa. O Vasco informa que está suspensa a coletiva de imprensa com o técnico Barbieri, que estava marcada para as 14 horas. Os jornalistas vão enviar perguntas gravadas. Situação complexa, né? O CT do Vasco é localizado ali na Cidade de Deus, numa localização que de vez em quando tem esse tipo de coisa, né? Operação policial, etc e tal. O Rio de Janeiro está vivendo um momento complicado em relação a esse tipo de coisa. Então, é preocupante porque coloca em risco a segurança, né, dos profissionais, não só os profissionais da imprensa, mas também a galera que trabalha no CT, os jogadores, etc e tal. Tomara que nada de grave, né, aconteça e tomara que as coisas voltem aí à normalidade o mais rápido possível. De toda forma, parece que treinamento está acontecendo de forma normal, porque hoje o Figueiredo postou ali no seu stories, né, do Instagram, uma foto, né, ele no CT Moacir Barbosa. Então eu acredito que, apesar dessa operação policial ali nas proximidades do CT, o treinamento está acontecendo de forma normal. Enfim, complicado, né? Mas são coisas da cidade do Rio de Janeiro. Bom, e agora a gente fala aqui de uma outra coisa preocupante. Marlon Gomes. Ontem a Seleção Brasileira Sub-20 empatou em 0-0 com a Colômbia no penúltimo jogo desse Sul-Americano Sub-20, que na minha visão é um torneio que não vale de absolutamente nada, a não ser para arrebentar os jogadores. Lembra, o Thales Magno também passou por isso jogando pelo Vasco, quando foi cedido, né, Seleção Brasileira de base. E ontem, meu amigo, o Marlon Gomes saiu de campo chorando, parece que sofreu ali um estiramento, né, na coxa, deixou o campo chorando, uma cena que preocupou bastante e teve que ser substituído, né? É claro que nós aqui como vascaínos, todo mundo ficou preocupado porque a gente já contava aí com o Marlon Gomes, com a volta dele, né, para a sequência aí da temporada, já para esse Campeonato Carioca. E provavelmente o Marlon Gomes vai ficar um tempinho aí afastado. A gente torce para que não seja nenhuma lesão grave, deve ser um estiramento, alguma coisa assim, mas com certeza ele vai ficar algumas semanas aí parado, né, por conta disso. E enfim, é inacreditável, né? Esse Sul-Americano Sub-20 não serve para absolutamente nada a não ser arrebentar com os jogadores. É uma competição que tem jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ninguém aguenta, né? O jogador não é de ferro, mesmo o moleque tendo aí 18, 19 anos. Enfim, espero que das próximas vezes
o Vasco não libere, né, os jogadores para essas competições. O Palmeiras não libera, o Flamengo não libera. Por que o Vasco libera? Por que o Vasco quer ficar sendo bonzinho com a CBF? Por que o Vasco sempre quer fazer essa política da boa vizinhança? Ah, para valorizar o jogador. Meu amigo, não tem dinheiro agora, não precisa mais vender jogador à torta e à direita. Antigamente a gente até entende. Ah, não, tem que jogar ali sul-americano para se valorizar, porque vai ter que vender para pagar salário. Pô, agora não precisa mais disso. Não tem. O Palmeiras não libera, o Flamengo não libera. Por que o Vasco sempre libera? Aí, agora vai receber o Marlon Gomes com estiramento. Enfim, o prejuízo, né, fica com o Vasco. A seleção pega lá o jogador, usa, arrebenta o jogador e devolve o lesionado. Enfim, cara, eu espero que o Vasco, a partir de agora, não libere mais jogador para a seleção sub-20. É que uma boa recuperação, né, por Marlon Gomes. Fez um excelente campeonato lá, sub-20 com a seleção. E tomara que ele consiga se recuperar o mais rápido possível, porque vai ajudar muito o Vasco nessa temporada. Bom, vamos falar agora aqui de Vasco e Fluminense, clássico no domingo, né, lá no Maracanã. Clássico que gerou muita polêmica aí durante toda a semana, principalmente em relação aos ingressos. Ontem eu até trouxe aqui a informação que o Vasco tinha conseguido um lote extra de ingressos, né? Tinha conseguido ali liberar uma carga extra de ingressos só para os setores mistos, né? Porque ali para o setor norte o Fluminense não quis liberar mais ingressos não. Mas para o setor misto ali tivemos mais ingressos liberados. A venda começou ontem por volta das 18 horas, né? E os ingressos, meu amigo, já estão esgotados. A torcida do Vasco já esgotou a carga extra de 10 mil ingressos, né, que foram colocados à venda ontem. Agora, para o jogo de domingo, só restam ingressos para o setor sul, onde a torcida do Fluminense vai ficar, e a torcida do Fluminense não vai nesse jogo, né, vai ser engolido ali pela torcida do Vasco. Uma outra coisa também importante aqui a dizer, a troca dos ingressos começou hoje. Inacreditável, né? Em 2023 você tem que imprimir um voucher e ir lá trocar o ingresso. E evidentemente, né, que as filas estão gigantescas. A torcida do Vasco pode trocar apenas no Maracanã e em São Januário. E a fila ali, ó, em São Januário, veja só como é que tá, gigante, gigante. Um sol desse inacreditável, o torcedor tem que passar por isso por conta de birrinha, né, do Fluminense, que não quis liberar o QR Code, né, que facilita a vida aí de todo mundo. Inacreditável, cara, inacreditável, revoltante esse tipo de situação. Acho que a palavra que define isso é mesquinharia, sei lá, pequenez, cara, inacreditável, inacreditável. Mas começaram hoje, né, as trocas aí dos vouchers pelo ingresso físico. As trocas acontecem hoje, sexta, amanhã, sábado e domingo também no dia do jogo. É ingresso pra caramba para ser trocado e o vascaíno vai sofrer na fila com toda certeza. Bom, entrando aqui na parte final desse vídeo, vamos falar de dois jogadores que estão aí em negociações com o Vasco e são negociações que estão próximas, né, de acontecer. Primeiro, a negociação que virou novela, que é a Manu Capasso. Bom, o Atlético Tucumã ontem acertou a contratação do zagueiro Francisco Flores do São Lourenço por empréstimo, o que é mais um indício realmente que o Capasso já está liberado, né, para fechar com o Vasco. A informação de ontem é que os pequenos detalhes ali que faltavam já estão praticamente tudo acertado e o Capasso é aguardado aí na próxima semana aqui no Rio de Janeiro. Virou novela, né, essa situação do Capasso, mas o jogador realmente deve chegar. E um outro jogador que está próximo aí do Vasco é o atacante Lelê, do Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca. O Lelê deve ser o novo reforço do Vasco para o Brasileirão. O artilheiro do Carioca recebeu 11 propostas, mas a proposta do Vasco é que mais agrada o jogador quer vir para o Vasco e ele deve ser emprestado ao Vasco com opção de compra, ali, obrigação de compra, caso ele atinja algumas metas. O Vasco tem a obrigação de comprar 75% do passe do jogador. Então, para o Brasileirão, o Lelê deve pintar no Vasco, a não ser que alguma coisa mude aí até o fim desse mês. É isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!